O que provoca as oscilações, às vezes perigosas, de passarelas e pistas de dança? O que é uma oscilação? Vamos considerar uma oscilação como um trajeto de vai e vem, utilizando como exemplo um balanço. Próximo à virada do milênio, os ingleses queriam mostrar ao mundo que Londres era uma cidade moderna. Com isso, fizeram algumas construções que acabaram se tornando um fiasco. Um exemplo foi a ponte sobre o rio Tamisa. Essa é uma ponte pêncil que, com a quantidade de pessoas que circulavam nela, acabou fazendo com que as pessoas não parassem de pé sobre ela, devido à formação de ondas na ponte. Para entendermos melhor o ocorrido, temos que entender alguns conceitos primeiro. O que é uma onda? Dois tipos de onda fazem parte do nosso cotidiano, que são ondas mecânicas, são as mais familiares, porque as encontramos constantemente. Por exemplo, onda do mar, ondas sonoras, ondas sísmicas. Essas ondas existem apenas em um meio material, como a água, o ar ou as rochas. Um outro tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. Estas ondas podem ser menos familiares, mas estão entre as mais usadas. Exemplo: a luz visível, luz ultravioleta, ondas de rádio e televisão, entre outros. Estas ondas não precisam de um meio material para existir. O que aconteceu na ponte em Londres foi que a passagem da grande quantidade de pessoas gerou ondas mecânicas na ponte, e quanto mais pessoas passavam, maior era o número de oscilações. Além de ser uma onda mecânica, o que ocorreu na ponte, ela era também uma onda estacionária. Uma onda estacionária é um tipo de onda mecânica que possui as extremidades fixas, que são chamadas de nós. Um outro exemplo é uma corda de violão, que gera um pulso que se propaga para os dois lados e bate nas paredes do violão refletindo. De acordo com a estrutura da ponte, as duas extremidades eram fixas, o que pode nos levar a pensar que foram geradas ondas estacionárias na ponte. Ainda temos que falar sobre frequência e ressonância. Frequência é uma grandeza que indica o número de eventos em determinado período de tempo. Ressonância consideramos como o aumento da energia de vibração de um corpo. Ao emitir ondas na frequência que forma ondas estacionárias em um corpo, este corpo começa a vibrar, com energia que aumenta. Logo que a Ponte do Milênio, que foi como ela ficou conhecida, foi inaugurada, o problema das oscilações não existia. As passadas dos pedestres na ponte faziam com que essa oscilasse, mas os pedestres eram poucos e seus movimentos não estavam sincronizados. Quando o número de pedestres ultrapassou um certo valor, as oscilações aumentaram e era difícil caminhar na ponte. Para manter o equilíbrio, os pedestres começaram a sincronizar os passos com o balanço da ponte, o que agravou o problema, fazendo com que a ponte fosse fechada para manutenção. Oscilações do mesmo tipo podem acontecer quando os espectadores começam a pular ou balançar o corpo de forma sincronizada em um estádio de futebol ou em uma pista de dança. A pior situação talvez seja aquela em que existe uma pista de dança suspensa em um espetáculo de rock. Quando os espectadores começam a pular ao ritmo da música, podem excitar uma ressonância do piso, cuja frequência de ressonância costuma ser da ordem de 2 Hz. A dimensão das oscilações pode aumentar rapidamente à medida que mais e mais pessoas são forçadas a sincronizar seus movimentos, provocando o desabamento da estrutura. Para evitar essa possibilidade, os códigos de construção modernos proíbem que as pistas de dança suspensas tenham frequências de ressonância menores que 5 Hz.